Olá, você que está conosco, bem-vindo e bem-vinda a mais uma semana de atividades, linguagens, a boa literatura, as tecnologias de informação e comunicação, a publicidade, a interpretação do texto e a companhia do professor Francisco. Faz tempo que nós não fazemos dobradinha desde aquela primeira caminhada, horário especial, exatamente. E com vocês a professora Wanda, que está aqui. Tudo bem, Wanda? Hoje interações diversas, daqui a pouquinho o professor Jomar, que já entra na sequência da minha aula, e o professor Elton e a caminhada toda. Então vamos adiante? Vamos lá resolver questões. Você que está conosco, nos acompanha ao vivo agora. Você que está conosco ao vivo pelo YouTube. Você que está no portal do Instituto Federal de Educação. Obrigado pela companhia. Vamos para a nossa sexta semana de atividades. E lá se vão, então, 120 aulas. Até sexta-feira completaremos as benditas 120 aulas na caminhada rumo ao Exame Nacional do Ensino Médio e ao desfecho do mês de julho. Rapidinho, né? Mais do que isso, você que está conosco pela RTVE, pela TV Educativa do Paraná, pela E-Paraná, obrigado, satisfação imensa em contar com você todos os dias às 16 horas, de segunda a sexta-feira, 4 da tarde, seu encontro conosco. Para os notívagos, boa reprise, 2 da madrugada. Para você que acorda disposto também a mais alguma atividade, está aí para você na caminhada boa, né? E para você que está conosco pela TV Sinal, TV da ALEP, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, às quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19. Das 19 em diante, você tem as aulas da semana. Quinta, sexta, sábado e domingo, um trabalho especialíssimo da TV Sinal, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Vamos para as linguagens, Francisco? Vamos lá? Você vai me ajudar, meu amigo. Você vai resolver, eu vou ficar só olhando, tá? Belezinha. Temas da aula de hoje: textos jornalísticos, o narcotráfico e as políticas públicas entrando em uma interpretação textual por aí. A linguagem culta, então a linguagem culta é a linguagem normativa, nobre colega Francisco, a linguagem da norma. A linguagem normativa, sim, e a linguagem informal, exatamente isso, a linguagem informal, é a que está aqui para nós, ou seja, a linguagem do cotidiano, sempre acontecendo em nossa sintonia, do cotidiano. Depois o preconceito em jogos esportivos, entra em cena o futebol feminino e a literatura, que nos interessa com Machadão, naquela questão essencial sobre Quincas Borba. Então, a aula de hoje mescla as várias linguagens e é isso que você encontrará durante a nossa prova. A participação da arte, o professor Francisco, a participação do professor Fábio em Educação Física, do professor Jomar, que já chega em cena com a língua estrangeira moderna inglês, o professor Jaime com a língua estrangeira moderna espanhol e a equipe de linguagens propriamente dita, ou seja, este que vos fala. E aí nós vamos para a questão. Meu amigão, parafraseando o Jomar, next aí para nós, é isso mesmo, Jomar já entra em cena. Choque a 36 mil quilômetros por hora, a questão 124, vem aqui do caderno, nosso caderninho azul de 2010. Nós já estamos fechando essa participação. Já na próxima semana vamos para o sistema prisional. Agradecendo a nossa tutoria, a professora Denise, que já preparou e organizou questões da prova do sistema prisional, para você ter contato. Inéditas muitas delas, né? Nunca resolvidas, a não ser por aqueles que fizeram efetivamente. A faixa, que vai de 160 km de altitude em volta da Terra, assemelha-se a uma avenida congestionada, onde orbitam 3 mil satélites ativos. Eles disputam espaço com 17 mil fragmentos de artefatos lançados pela Terra e que se desmancharam. Foguetes, satélites ativados e até ferramentas perdidas por astronautas. E aí você vai com o quê? Com o filme que ganhou o Oscar recentemente, o filme Gravidade. Estrelado, protagonizado fundamentalmente não por George Clooney, o Clooney faz uma participação apenas, mas a protagonista do filme é a Sandra Bullock, vencedora do Oscar anteriormente, certo? Então Sandra Bullock faz esta figura que acaba sendo vítima exatamente disso, desses artefatos que ficam perdidos lá em cima e que são milhares. E acabam se chocando e o choque é devastador. Então, para você ter a dimensão dessa questão, dê uma olhada. Assistiu esse filme, Francisco? Não. Gravidade? Deveria. É um filme interessante, né? Bonzinho. Wanda, assistiu também esse? Não. Vale a pena. A atuação para variar, a atuação da Sandra Bullock é bastante interessante. Eu acompanho bastante o trabalho da Sandra Bullock. Acho ela genial mesmo. Sim, como atriz, Gravidade, olha, vale a pena. Bonzinho mesmo. Sem dúvida, vale o sábado à noite. Por favor, o próximo, meu amigo. Segue. Então, olha o tamanho do texto, né? Com o tráfego celeste tão intenso,
Era questão de tempo para que acontecesse um acidente de grandes proporções, como o da semana passada. Isso à época, é claro, estamos falando de 2009. Na terça-feira, 2 satélites em órbita desde os anos 90 colidiram em um ponto. Então, desde os anos 90, satélites antigos, mas que permanecem lá como lixo espacial. É isso que você deve colocar no seu material, sim, lixo espacial. Exatamente, ficam lá em cima, alguns deles perdidos, mas prontos para trazer problemas. Então, o lixo espacial fica lá turbinadinho para nós. A trombada dos satélites chama a atenção para os riscos que oferece a montanha de lixo espacial em órbita. Como os objetos viajam a grande velocidade, mesmo um pequeno fragmento de 10 centímetros poderia causar estragos. Então, aí é que está. Elton, lá no final da tarde de hoje, pode contar para você exatamente isso. Que embora tenha 10 centímetros, então calcular assim um fragmento de 10 centímetros, com a velocidade ele ganha uma explosão maior e consequentemente rasga tudo. É isso que nós vimos no filme A Bem da Verdade, né? Então, 10 centímetros poderia causar estragos consideráveis no telescópio Hubble ou na Estação Espacial Internacional. Nesse caso, pondo em risco a vida dos astronautas que lá trabalham. Até aqui a questão não entrou. Você só está no preâmbulo da questão. Então, uma leitura é suficiente para você não ter que retomar o texto. Uma leitura atenta. Por favor, meu amigo. Seguindo, agora vem a questão propriamente dita. Levando-se em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico. Então vamos nós. Texto jornalístico. Você que está com o seu material, agora você vai separar duas situações quando fala em texto jornalístico. O texto jornalístico pode ser meramente informativo, que é o normal. Então, ele apenas informará os indivíduos sobre alguma coisa. Esse texto jornalístico pode ser colocado em jornal propriamente dito. Pode ser colocado em uma revista também ou num telejornal ainda por intermédio do rádio. Aí você tem o texto jornalístico, meramente informativo. Ele deve ser imparcial. Não é. Nós sabemos que em grande parcela não é, mas ele deve ser imparcial. Por que não é imparcial? Porque é o olhar do jornalista e também do veículo, que vai, de alguma forma, priorizar as notícias que interessam e como interessam. Então tem que se ter esse cuidado com o texto jornalístico pleno. Mas além desse texto informativo, que é o comum, que é a notícia, a reportagem, nós temos o texto de opinião, que também pode ter um viés jornalístico. Nós já falamos sobre isso nas aulas. Vale a pena sempre você dar uma olhadela no Observatório da Imprensa. Semanalmente, o jornalista Alberto Dines faz uma passagem sobre o que a imprensa noticia, como noticia e por que noticia. O Observatório da Imprensa é um programa decentíssimo da TV brasileira, hoje exibido pela TV Brasil, pela TV Cultura, pela própria E-Paraná. Eu tenho dúvida se a RTV está transmitindo. Eu trarei essa informação sim, então eu não vou dá-la aqui plenamente, tá? Mas em via de regra, de bom tom. Então, levando-se em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico, infere-se que o autor teve qual sentido? Aí você tem o esquema dos verbos. Os verbinhos que vão funcionar para nós já na abertura da aula de hoje. Nós temos, vamos separar aqui, Francisco, olha aí o sisteminha. Exaltar, o verbo criar, o verbo influenciar, o verbo induzir e o verbo exercitar. Exatamente isso. Nobre amigo, eu vou fazer uma brincadeira com você. Diga lá. Não, é uma coincidência porque eu pretendia fazer a mesma coisa com uma questão minha. Não, mas nós combinamos antes. Ah, tá. Nós combinamos antes. Agora eu vou brincar com você então. Vê se você vai fazer a mesma coisa. Você e Wanda vão dar um caráter positivo ou negativo ao verbo. Eu não quero saber do que vem depois do verbo. Nós vamos só dar um caráter positivo ou negativo, ou mais ou menos, de acordo com o verbo, em relação ao contexto. Então, levando-se em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico, entende-se que o autor teve como objetivo, aquele texto que nós lemos, ele teve como objetivo exaltar, positivo, negativo ou mais ou menos? Exaltar, o verbo. Não quero saber do restante, só quero saber o verbo. E a intenção dele foi exaltar? Sim ou não? Não. Não, então é negativo. Negativo, beleza. Criar. Só o verbo, criar. Criou alguma coisa com a notícia? Acredito que não. Não, negativo, beleza. Influenciar. A intenção dele é influenciar. Com certeza, eu acho. É? Eu acho. Eu já achei Mais ou menos? Mais ou menos. menos. Mais ou menos para os nossos dois amigos aqui. Induzir. Vamos. Escreva direito esse mais ou menos, Marlos Cabeçudo. Escreva direito. Mais ou menos. Ahá.
Induzir. Positivo, negativo, mais ou menos. Induzir, só o verbo. Eu acho que não. Não, negativo? Não. Negativo, beleza. Exercitar. Só o verbo exercitar. Se o Fábio estivesse aqui, tudo bem. Exercitar, só exercitar. Eu acho que pode ser, sim. Pode ser positivo? Pode. Wanda? Pra mim foi Mais ou meio- menos? É que Mais ou ficaria, é que voltando ao influenciar ali, eu acho que ficaria... Mais ou menos. exercitar, Bom, influenciar. então olha, sob essa ótica, os nossos dois colegas concordam que 3 alternativas estão erradas de antemão e 2 podem ser as corretas. Agora eu faço o quê? Agora eu lerei todo o enunciado da alternativa, para que eu também faça a mesma coisa. Com a leitura completa do enunciado, eu atribuo um valor. Positivo, negativo, mais ou menos, tá? Então vamos nós. Agora eu lerei tudo. Exaltar o emprego da linguagem figurada. Positivo, negativo ou mais ou menos? Linguagem figurada? Não, ele mostrou a informação concreta do lixo e citou o exemplo e tudo mais, então essa é negativa. Se é negativa, significa que a alternativa A está totalmente errada, segundo esse parâmetro. Criar suspense e despertar temor no leitor. Vai cair algum artefato lá de cima em nossa cabeça. É isso? Não. Negativo também. Se é negativo, nós temos aqui mais um negativo. Negativo. Então a B também não serve para nada. Letra C, que ficou com mais ou menos. Influenciar a opinião dos leitores sobre o tema, com as marcas argumentativas do seu posicionamento. Sim ou não? Que tal, Wanda? Eu acho que é. Boa. A terceira. Essa é da boa. Então, positivo para ela. Letra D. Induzir o leitor a pensar que os satélites artificiais representam um grande perigo para toda a humanidade. Então, eles devem ser banidos. Tira os satélites lá de cima, não deixa mais nenhum. E daí acabaram as comunicações aqui também. Acabou a nossa aula. Você não terá mais essa aula também. Tem essa história, Só né? sinal de fumaça. Certo, né? só sinal de fumaça e nem telefone. Acabou tudo. Ave Maria. Voltemos à idade da pedra lascada, tá? Mais ou menos isso. Vamos falar sobre isso também hoje. Ah, então, meu amigo, negativo? Negativo. Tá? Agora a letra E. Exercitar a ironia ao empregar avenida congestionada, tráfego celeste tão intenso, montanha de lixo. É para ser irônico mesmo, para usar essas analogias. É isso? Claro que não, também é negativo. Então, ou seja, agora brincando com os valores, em qual das alternativas eu tenho mais? Um valor maior? Alternativa C. Porque a que teve mais ou menos e mais em relação às outras é a mais poderosa. Logo, eu sou obrigado, então, a D eu vou jogar fora e vou jogar fora também a letra E. Logo, eu sou obrigado a ficar com a letra C. Tá? Agora, manda para nós. Resposta certa, letrinha C. Já dissemos a você, essa é a terceira semana que nós fazemos essa construção para resolver uma ou outra questão, e não é um método único e tampouco é um método infalível, mas é uma forma de resolução de questões. Essa fórmula de resolução pode te ajudar em vários cenários, em vários aspectos. E é isso que nós queremos que você faça efetivamente, tá? É que aqui ficou óbvio, influenciar a opinião dos leitores sobre o tema. Mas o que eu não gostei da formulação dessa questão, volte para nós, Francisco, por favor, volte, amigo, ao enunciado. Então, isso, o próximo, meu amigo, próximo slide, isso. Não, anterior, exatamente. Levando-se em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico. É contraditório, porque o texto jornalístico, ele não quer influenciar ninguém. Claro que ele influencia, até porque os veículos de comunicação têm os seus interesses, têm a sua forma de agir, o viés que se quer dar a uma notícia ou outra. Basta você pegar hoje as capas de jornais. Vou desafiar você, aqui nós estamos falando de Curitiba. Pega o jornal Gazeta do Povo, que é o jornal de maior circulação, um elemento impresso de maior circulação em todo o Paraná. Você dá uma olhadinha na capa, depois você vai buscar a capa do jornal Folha de São Paulo, vai buscar a capa do Estadão, Estado de São Paulo, e vai buscar a capa de O Globo. Veja que nessas 4 capas, como você poderia olhar outros necessariamente, pode acrescentar o Zero Hora do Rio Grande do Sul ou outros ainda, você tem visões diferentes sobre determinados assuntos. Claro que os 5 citados aqui trazem a Operação Lava Jato. Isso não tenha dúvida. Nesse momento, sim. Mas qual é o viés de cada um deles? Aí você precisa ler. Então, eu só entendo que é meio contraditório. O texto jornalístico deveria ser imparcial
ele seria parcial, ou ele é parcial, quando há opinião de um jornalista. Mas aí esse jornalista faz isso como? No editorial, que é a voz do jornal, ou quando ele escreve o seu artigo, a sua coluna. Então só cuidado com isso aí para nós entendermos. Por favor, meu bom amigo, pode seguir para nós? E aí vamos então, um texto que dá margem a duas questões. Então vamos a esse texto que dá margem a duas questões. A carreira do crime. Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime. Bom, a carreira do crime, então você tem esse enunciado aí. Pode seguir, meu amigo, por gentileza? O tráfico oferece aos jovens de escolaridade precária. Nenhum dos entrevistados havia completado o ensino fundamental. Um plano, isto aqui que você tem é um aposto. Vai escrever aí para nós que isso é um aposto, ou seja, é um elemento explicativo. Alguém pode dizer que funcionaria como uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Sim, um plano de carreira bem estruturado com salários que variam de 400 a 12 mil reais mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados do IBGE de 2001, então dados antigos, você tem que fazer esse filtro, 59% da população brasileira, com mais de 10 anos, que declara ter uma atividade remunerada, ganha no máximo o piso salarial oferecido pelo crime. Então, quer dizer que o piso salarial, à época, seria o salário mínimo, certo? E isso é tá? Então, o salário mínimo é o piso que o indivíduo ganha se ele fizer o comparativo. Claro que é estapafúrdio, porque uma coisa é você viver sob o fio da navalha e sob a corda bamba da criminalidade, sabendo que se morre precocemente a cada momento. O indivíduo pode ser assassinado por várias razões. Diferente de um trabalho remunerado, com R$400 naquela base ali e que semanalmente vai caminhando. Veja essa base, a base de 2001. Nós estamos em 2015 e o salário mínimo, 14 anos depois, sequer dobrou. Tá? Então, só para você ter o dimensionamento das coisas. Pode seguir, meu amigo, por gentileza? Isso. Então, dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de 2 mil mensais. Já na população brasileira, essa taxa não ultrapassa 6%. Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, como Bolsa Escola, que paga R$15 mensais por aluno matriculado, são por si só incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças provenientes de estratos de baixa renda. E aí, seguindo, meu amigo, por favor, tais políticas aliviam um pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o que de modo algum impossibilita a opção pela delinquência. No mesmo sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado, circo-escolas, oficinas de cultura, escolinhas de futebol, são importantes, mas não resolvem o problema. Venha para nós com o seguinte. Duas questões, três na verdade, porque esse texto dará margem à resolução de duas questões, mas dois textos longos. E é isso, né, Francisco, que cansa em nossa prova. Sim. Porque a nossa prova é a prova com menor adesão, menores notas. Porque se você olhar essas três questões, então, veremos que a prova é longa. E a leitura deve ser feita uma vez. Então, com muita atenção, com muito cuidado, tentando entender, internalizar, observar as entrelinhas do texto e o tema tratado, como, onde, porquê, quando, fica mais fácil para ter essa dimensão. Mas será que isso não tem relação com essas novas tecnologias, onde as informações estão todas sucintas, muito rápidas? Com toda certeza, com toda certeza. Então, o estudante, ele não tem mais aquela coisa de... Quando ele vê uma coisa muito grande, ele parece que trava. E existem uns métodos estapafúrdios, alguns disponíveis na web também, que incentivam, por exemplo, o aluno em questões longas assim, ir direto só para a pergunta. Nossa. Se tiver alguma dúvida, ele volta para o texto. Olha, em hipótese alguma eu recomendaria isso. Em hipótese alguma, porque você perde algumas informações e essa retomada ela pode ser demeritória. Mas fica aí o registro. Há sempre a aventura e há o conhecimento. O conhecimento, mais dia ou menos dia, sobrepõe a aventura. Uma questão de tempo e praxis. Né? Então, voltando para cá, né? Resolve o problema, alivia um pouco o orçamento familiar. Pode seguir, por favor? A única maneira, isso é um editorial. O que é um editorial? O editorial é a opinião do veículo, da Folha de São Paulo. Então, é a opinião que o veículo tem. A sua linha editorial, voltando a falar sobre o Observatório da Imprensa.
A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso. Eles são elevados precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É preciso que o Executivo Federal e os estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas pelas quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o fascínio dos salários do crime. Então tá aí para você, já entendeu tudo, já tem essa compleição e a partir daí vai ficar mais fácil absorver o entendimento daquilo que vai se perguntar. Agora vamos à pergunta, para a primeira delas, questão 125. Com base nos argumentos, sim, é um editorial e o editorial é uma opinião, nós já dissemos isso, e é uma opinião argumentativa, uma opinião forte do veículo de comunicação, certo? Muito bem, com base nos argumentos do autor, o texto aponta para alternativa A, uma denúncia de quadrilhas que se organizam em torno do narcotráfico? Que é isso? B, a constatação de que o narcotráfico restringe-se aos centros urbanos apenas? Creio que não. Vamos para a seguinte. Isso, obrigado, meu amigo. A informação de que as políticas sociais compensatórias eliminarão a atividade? Não. Veja que isso já é contraditório. Não eliminarão nada. Elas não estão conseguindo cumprir esta função. Letra D, alternativa D, o convencimento do leitor de que para haver a superação do problema do narcotráfico é preciso aumentar a ação policial. E mais longe, não só a ação policial, mas as políticas públicas. Então, cuidado, está incompleta. Ela está certa, mas ela pode ser melhor. Vamos ver a seguinte. Alternativa E, uma exposição numérica realizada com o fim de mostrar que o negócio do narcotráfico é vantajoso sem risco. E eu acredito que tem gente que marca essa alternativa E. Não, então vamos para o tráfico. Vamos traficar já, porque o tráfico é muito bom. Não, é exatamente o contraditório. Se tem algum maluco, eu vou colocar obscura aqui essa coisa, se tem algum maluco que assinala essa, por favor, né? Totalmente fora. Então, a D, o convencimento do eleitor de que para haver a superação do plano do narcotráfico é preciso aumentar a ação policial, nos parece a mais viável. Volta para a anterior, meu amigo, por favor. Tá aí a A e B. Uma denúncia de quadrilhas que se organizam em torno do narcotráfico? Não é uma denúncia. Não, o editorial não tem essa função, não. Ou uma constatação que o narcotráfico se restringe aos centros urbanos. Isso é uma bobagem. Infelizmente, o narcotráfico está enraizado em todos os lugares, seja no meio urbano, seja no meio rural. Logo, nobre Francisco, por eliminação, não porque seja perfeita, a alternativa D é certa. Vamos perguntar? Vamos lá? Isso, está aí para nós. Então, não que ela seja perfeita, ela não é, por quê? Porque ela carece do quê? Não é só ação policial. Além da ação policial, mais o quê? Mais outras políticas públicas, que aí sim venham ao encontro da necessidade da juventude brasileira. Então, poderia ser melhor formulada, mas aí também fico imaginando, formulou demais, já dá toda a dica para aquele. Por eliminação, você entenderia que é a boa. Certo, amigo? Gostou dessa? Tranquila também, né? Então, vamos para a seguinte, que é do mesmo texto. Tá, no editorial, então continuando no mesmo texto. Marlos, isso acontece muitas vezes, termos um texto para 2 ou 3 questões, a resposta é sim. 2 questões, 3, improvável que você tenha 3 questões tratando do mesmo texto. Coisa raríssima, coisa inédita. Agora, 2 questões, um texto e 2 possibilidades, 2 questões propriamente ditas. Isso acontece desde 2009 e teve essa sequência até o ano passado, 2014. Então, não surpreenderá em nada. Vejamos. No editorial, o autor defende a tese, por um texto argumentativo, a redação entra aí, então ele trabalha com argumentação, toda argumentação precisa de uma tese, toda argumentação precisa de uma tese, exatamente isso. Uma tese de que as políticas sociais que procuram evitar a entrada dos jovens no tráfico não terão chance de sucesso, enquanto a remuneração oferecida pelos traficantes for tão mais compensatória que aquela oferecida pelos programas do governo. Para comprovar sua tese, o que o autor apresenta, meu nobre Francisco? Então, para confirmar essa tese, vamos lá para a próxima? Aí, aqui, isso, exato. Opa, dá um cliquezinho aí para nós. Aí, beleza. Ele comprova como? Alternativa A, instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado.
B. Sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. C. Políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. D. Pesquisadores que se preocupam com jovens envolvidos no crime organizado. E. Números que comparam os valores pagos entre os programas de governo e o crime organizado. Tá? Então, qual é a tese que se coloca ali? Acho que você já entendeu. A tese é o que você extrai como elemento de maior argumentação. Se estivéssemos no plano redacional, nós diríamos que essa tese é aquilo que você precisa destacar no seu texto como um elemento de retórica para convencer. Observe que uma das alternativas é bem clara aí. Então vamos nós, repetindo. Instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. Será que essa é a tese do autor? A resposta é sem chance alguma. B. Sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. Ao contrário, o texto mostra que esse combate está sendo perdido. Por isso, a questão anterior fala em segurança pública, segurança, e daí nós vamos para as políticas públicas. A B também não funciona. C. Políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. Não. Aqueles R$15 por aluno no chamado Bolsa Escola, que na época vigia, que na época vigorava, também são insuficientes. Não fossem insuficientes, os garotos, as crianças, sobretudo os meninos, não partiriam para o tráfico. Então a C também está errada. Letra D, pesquisadores que se preocupam com jovens envolvidos no crime organizado. Onde é que você viu alguma pesquisa mostrada ali? Pesquisadores do IBGE, pesquisadores do IPEA, algum tipo de organismo, alguma ONG, como a nossa ONG bonitinha, Educa-me Brasil. Não, ninguém está pesquisando isso, não divulgando nesse texto, que é um editorial. Então, a D também está errada. Me pareceu, desde a primeira leitura, professora Wanda, que não havia dúvidas sobre isso. Então, os números que comparam os valores pagos entre os programas do governo, quinzão por aluno na escola e, ao mesmo tempo, até 12 mil, partindo de R$400, foi o que nós limos, mas chegando até R$12 mil de remuneração, sendo que a média é 2 mil. Então, veja que o editorial escandaliza, mostrando que financeiramente o tráfico é mais poderoso. Claro que ele não faz isso para dizer que o tráfico é bom, faz isso para mostrar o poder de aliciamento do tráfico, que é o poder financeiro. E a distância, né, entre sanar esse problema, né? Sem dúvida. E ele continuar do jeito que está. Continuar do jeito que está. Porque os governos brasileiros, e aí não importa o partido, não vem com essa história de partido político, isso é bobagem. Os governos brasileiros, na redemocratização, lá vamos nós, hein? 7 governos, certo? Governo federal, estamos falando de governos federais, 7 governos. Você trabalhou necessariamente com quem? Você trabalhou lá atrás com Fernando Collor. Depois a substituição de Collor, trabalhou com Sarney. Aí trabalhou com Collor, depois a substituição por Itamar, Fernando Henrique Cardoso, tá? Daí nós tivemos Fernando Henrique Cardoso 1, 2, Lula 1, 2 e Dilma 7 administrações, Dilma 1, Dilma 2. Então, quer dizer, cá para nós tem gente aí pela frente nessa brincadeira. Pode seguir, meu amigo, vamos ver se o gabarito é esse mesmo. Por enquanto, tudo tranquilo, valores pagos entre programas de governo e crime organizado. Pode seguir, meu amigo, vamos para a questão 127. A prova é longa, é cansativa, nós sabemos disso, mas precisamos resolver e você precisa interagir conosco e pensar. O que você está levando hoje dessa aula? A reflexão sobre o texto jornalístico, sobre o editorial, que é um texto de opinião do jornal, e, é claro, a possibilidade de você resolver questões com uma leitura bem feita. Vamos nós, lá vamos nós! Venho solicitar a clara e evidente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformar em jogadores de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ou seja, o que está se dizendo aí, não é, Wanda? Aí é para você entrar na biologia. Como é que entra? O organismo feminino está preparado para jogar bola como os homens? Não tem nada a ver, né, Marlos? Essa questão aí de ser mãe com a questão do esporte. Pode praticar. Com certeza. Nenhum tipo de esporte. Não aí a palavra. Vamos adiante.
Olá, meu amigão, por favor. E ao que dizem os jornais do Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2.200 futuras mães, que além do mais ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Bem, coluna apenas. Machista, né? É que na verdade é um texto que olha assim com o viés do que acontece com o homem, né? É claro que a carreira de um jogador de futebol é curta, ele tem uma fase fortíssima dos 18 até os 20 e tantos, alguns até os 30, tem aqueles longevos, mas passou dos 30 a coisa começa a definhar, com 32, 33, alguns já estão completamente inoperantes, aos 35 quase que totalmente, aos 36 raras figuras. Então a mulher entraria nesse mérito. O Rogério Ceni... Aí você tem, mas isso é pessoal, você observou, né? 42, que a tendência da professora Wanda é falar sobre o clube de futebol, né? Tá bom? Vamos seguir. Isso aí. Então aí você tem, olha aí, essa mocinha, todos sabemos, os nossos câmeras queridos aqui já sabem que é a simpática Marta. Agora eu fico em dúvida se o Marta tem H ou não. Eu confesso a minha ignorância aqui em colocar. Não tem? Beleza. Nosso super herói do filme 300 acabou de me confirmar que não há nada que comprove isso. Você viu o 300? É o próprio, né? Mas Não, é o próprio. Não, cá pra nós, né? Vamos dar uma olhadinha. É o próprio. Eu vou abraçar o Bem que o cabelo dele hoje tá de Wolverine, hein, Marcos? Olha só, cadê? Vem pra cá um pouquinho, vem pra cá. Ah, tá aqui. É o próprio, não é? Veja, você que não assistiu ainda os 300, os Homens de Esparta, olha aqui, ó, tá aqui o ator. Você pode pedir autógrafo, escreva pra nós. Escreva nesse momento. Tá aí a Martinha. Manda aí pra nós. Questão 127. Vamos terminar. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira. Olha o nome do cara, hein? José Fuzeira. Encaminhado em abril de 1940 ao então presidente da República, isso é antigo, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem, manda para nós. Aí, olha só, vai lá, em linguagem regional, em linguagem jurídica, em linguagem coloquial, em linguagem culta ou em linguagem informal. Que beleza! Questão boa para nós. Regional, adequada à troca de informações da situação apresentada. Quer dizer que, só porque o sobrenome dele é José Fuzeira, quer dizer que ele escreveu e mandou a carta para o presidente Getúlio Dornelles Vargas de forma regional. Ah, cá para nós. Jurídica, exigida pelo tema relacional do domínio do futebol. Quer dizer que ele precisava ser um advogado para ter escrito o que escreveu, é isso? Precisava advogar? Será? Coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. Mas ele usa a linguagem coloquial mesmo? Será que ele usa a linguagem coloquial? Teve alguma gíria ali presente? Algum pra ou alguma coisa como tá, tô? Cá para nós, pense. Culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. Quem é o interlocutor dele? Getúlio Dornelles Vargas, o pai dos pobres, o Getulinho. Ou informal, pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. Quer dizer, aí você está dizendo que Getúlio era completamente analfabeto. Então você escreve para ele, porque é teu interlocutor, então você vai escrever de uma maneira simplista para ver se ele entende, porque se não escrever de forma simples, Getúlio não vai entender nada. É isso? Tem certeza? Fácil. Vai, mata para nós, vai. A, B, C, beleza. Culta, não há informalidade aí, ou seja, linguagem culta, questão muito fácil. E essas questões fáceis são aquelas que nos ajudam a entender que a prova de linguagens é acessível. Só que a essa questão se atribui o quê? Uma teoria de resposta ao item muito grande. Então você não pode perder. Linguagem culta é o que você fala. A prolixa é a complicada, que é a culta complexa, que nós devemos evitar. Mas a linguagem culta, a formal, é a que praticamos aqui. A professora Wanda pratica, o professor Francisco e eu praticamos também. Certo? Ok? Respira um pouquinho agora, nesses 5 minutinhos, você descansa, vem para a mesa Super Jomar, Francisco da aula e, na sequência, Elton chegando em companhia da professora Wanda. Vejo você quando? Vejo você na quinta-feira em Redação que te enche de emoção com as competências. Até lá!